Olá! Hoje nós vamos ver as características de um evangelista. Tá preparado aí? Já tá com a tua Bíblia? Então já abre até em Atos, porque a gente vai ler bastante aqui, né? Essa parte, esses versículos que estão aqui em Atos. A gente vai ver mais um pouquinho sobre a vida de Filipe, o evangelista. E a gente vai ver aqui algumas características. A primeira é que o evangelista é, antes de tudo, um pregador das boas novas de salvação. Então, o foco do evangelista sempre vai ser a pregação de Cristo, que Jesus veio ao mundo, né? Ele veio por amor ao perdido. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então o Pai enviou o Filho à terra para salvar todo aquele que crê. Então, isso vai estar na boca, vai estar no coração, né? Essa mensagem de salvação para as pessoas. O foco sempre vai ser a pregação de Cristo. Vamos lá em Atos 8:30? Tá com a Bíblia aberta aí? Vamos lá? Atos 8:30. Tá escrito assim, aqui tá falando sobre o Filipe encontrando com o eunuco, né? O Espírito Santo dirigiu Filipe a ir para o deserto para poder conversar, pregar para esse eunuco. E aí, vamos lá no verso 28, é melhor, vai lá. Estava regressando ao seu país, né, esse eunuco, e assentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. O eunuco, então, estava lendo o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende que está lendo? Estratégias, tá vendo? O Espírito Santo nos dirige a fazer algo e o Espírito Santo dá estratégia. Às vezes você não vai saber como chegar naquela pessoa, como começar a falar sobre o assunto, então esteja atento ao que o Espírito Santo vai te dirigir, a como se aproximar da pessoa, a pergunta certa para fazer, a resposta certa para dar. Então, Filipe perguntou, você está entendendo? Você está entendendo aí? O que você está lendo? E aí o eunuco respondeu, como eu poderei entender se ninguém me explicar? Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, para que a gente possa explicar para as pessoas o que a tua palavra diz, né? E convidou Filipe a subir e sentar-se no seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Olha só, Jesus está lá em Isaías, e Filipe começou a explicar, a falar sobre isso. Seguindo pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o teu coração. Aleluia. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o Filipe explicou bem, né? Anunciou bem essas boas novas de salvação, porque o eunuco pegou aquela mensagem, essa mensagem maravilhosa que pregamos, que cremos, e aí já quis logo colocar em prática, ser batizado. Cristo já era Senhor da vida dele, e ele queria naquele momento, né, viver o que a Escritura nos chama a fazer, né, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, a mensagem vai ser Cristo. E aí que a gente vai para o segundo ponto da característica, né, do evangelista, que é bem parecido com o primeiro, mas a sua mensagem é Jesus Cristo. O que pulsa no coração do evangelista, o que vai fluir é Jesus Cristo. Olha só, Atos 8:5, volta aí. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Atos 8:12, vamos lá. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto os homens quanto mulheres. O que ele pregava? A Cristo. E aí a gente vê então essa marca no ministério de Filipe, a mensagem de boas novas de salvação, a mensagem de Jesus Cristo. Tem uma frase aqui que eu separei, né, do Reinhard Bonk, já cumpriu a sua carreira, né, já está lá com o Senhor, e ele, né, o Reinhard Bonk, um evangelista que fez tantas coisas aqui na Terra, né? Ele fez grandes cruzadas na África,
Milhares e milhares de pessoas foram salvas. Ele agia, né, em milagres, sinais, ele operava aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Hoje, né, quem está nesse ministério à frente é o evangelista Daniel Kolenda. E olha só o que Reinhard Bonk falou. Eu prego o ABC do evangelho. Não que eu não conheça o XYZ. Eu conheço, mas deixo que os outros colegas preguem o XYZ. Então, Bonk falava que ele pregava o ABC. O que é o ABC? Vamos pensar no arroz e no feijão, né? É Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que resgata, aquele que vem redimir o mundo perdido. E aí eu acho legal ele falando, não que eu não conheço tudo, não que eu não conheça toda a palavra de Deus, não que eu não conheça todo o conselho de Deus, eu me esmero em estudar a palavra. Mas eu deixo isso para os outros colegas. Para quem? Ele deixa para os pastores, deixa lá para os mestres, né? Deixa para os apóstolos. Mas quanto a mim, eu vou ficar aqui com Cristo e esse ressuscitado, né? Outra característica, então, um evangelista tem a marca dos sinais e milagres. Os sinais e os milagres vai atrair as pessoas, vai chamar a atenção do perdido. Tem um negócio diferente aqui, olha só o que está acontecendo. Olha isso, a pessoa foi curada. Então, isso atrai, né? Então, dons de curar, operação de milagres e dom da fé, que são dons espirituais, né, normalmente vão estar ligados a esse dom ministerial do evangelista. Atos 8, no 5, olha só o que está escrito. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ali. E olha só, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Tinha algo, tinha sinais, tinha operação de milagres, as pessoas eram atraídas por isso, né? Por essa ação dele. E aqui, continuando, vamos lá. Os espíritos, que sinais eram esses? Os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam daqueles que estavam possuídos, paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, uma marca do evangelista vai ser, sim, sinais e milagres. Eu trouxe aqui um exemplo de outro evangelista, que é o T.L. Osborne. E olha só o que está escrito aqui, eu vou ler para você. Um exemplo mais contemporâneo dessa verdade pode ser visto no ministério do evangelista Osborne. Durante uma das suas cruzadas em Porto Rico, na cidade de Ponce, um homem chamado Juan Santos foi curado totalmente de sua paralisia. Juan Santos tinha levado um tiro que destruiu sua coluna e seus nervos abaixo da cintura. Com isso, ele ficou totalmente paralítico de ambas as pernas por 15 anos. Imagina só, né? Esse moço paralítico por 15 anos. Suas pernas estavam encolhidas e insensíveis. Eram apenas pele e osso, completamente secas. Desesperado com a sua condição, Juan Santos tentou se matar. No entanto, essa tentativa apenas o deixou com uma paralisia em sua língua e garganta. Já não estava ruim bastante o suficiente, né? Ele tentou se matar e ficou aí com paralisia na língua e na garganta. Porém, olha só, mas, todavia, durante a cruzada, esse homem foi instantaneamente curado, a sua condição foi devolvida à normalidade. O milagre se tornou um grande sinal, não apenas para a sua conversão, mas para todos aqueles que ouviram o seu testemunho. Então, nessa cruzada do Osborne, esse homem que estava nessa condição terrível, foi lá e manifestou-se o poder de Deus na vida dele. Ele foi curado. Glória a Deus. Imagina só, para esse homem, né, ele foi atraído para Jesus, aquele que o cura, e as pessoas que viram esse sinal, esse milagre, elas também foram atraídas para Cristo. E só para lembrar, né, nós vivemos por fé na palavra de Deus e não nos milagres. Os milagres não sustentam a nossa vida. Tem muita gente que vê muitos milagres, mas continuam na mesma. Vamos pensar, por exemplo, os israelitas saindo do deserto e eles veem simplesmente o mar se abrindo. Isso não foi suficiente para manter eles crendo. Eles foram incrédulos no deserto. Então, os milagres, né, o que eles fazem? Eles chamam a atenção das pessoas para a palavra, para Cristo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, os milagres não sustentam a nossa vida, eles chamam a atenção. O que sustenta a nossa vida é a fé na palavra de Deus.
Outra característica, então, do evangelista, o evangelista tem um ministério normalmente itinerante. A gente vê o próprio Filipe aqui. Ele está num lugar, daqui a pouco está no outro, daqui a pouco está no outro. Então, a gente vai relembrar aqui que Filipe, a dispersão aconteceu, as pessoas começaram, os crentes, os cristãos começaram a sair de Jerusalém. Filipe foi para Samaria e ali em Samaria ele começou a pregar a Cristo e teve um mover do Espírito Santo muito grande. Os apóstolos ficaram sabendo, foram para lá, oraram para todos serem batizados no Espírito Santo. Daí, depois que Filipe cumpriu a sua chamada para aquela região, o Espírito Santo conduziu Filipe para o deserto para falar com o etíope. Ele cumpriu a sua função, pregou a Cristo, né, anunciando ali a palavra através do livro de Isaías, batizou aquele etíope nas águas, provavelmente numa poça de água que tinha lá. E aí, o que aconteceu? Daqui a pouco, ele foi arrebatado, Filipe foi arrebatado. A gente vai ler aqui em Atos 8, vamos lá, no 38. Falando aqui, né, desse encontro de Filipe com o etíope. Então, mandou parar a carruagem e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha só o que aconteceu. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não o viu mais. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Ele tinha sido salvo. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e seguindo viagem, né, o evangelista evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Tá vendo? Ele vai para um lugar, vai para outro, o Espírito Santo leva para um lugar e ele vai seguindo viagem e evangelizando. Então a gente vê uma característica aqui, uma característica de um ministério mais itinerante. Mas isso não quer dizer que o evangelista não vai ter uma igreja local a quem ele pertence, né? E uma igreja local a qual ele vai edificar. E aí a gente vai ver, então, aqui algumas características ainda continuando, para você checar no seu coração, né? É tipo aquela, checa aí se você é um evangelista ou não. Você é um evangelista? Sim. Quais são os pontos? Embora tente pensar nos crentes, né, dentro de uma igreja local, nos seus irmãos, seu coração está voltado aos perdidos, né? Você enxerga, você anseia, você ama os perdidos. Você é um evangelista se tem inclinação genuína e habilidade para falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. E você manifesta dons de curar, dom da fé e operação de milagres, que são dons que o Espírito Santo concede. Então, checou aí no seu coração? Se você é ou não um evangelista, mesmo não sendo, você sabe que se não for um evangelista, ainda assim você é chamado para proclamar libertação àquele que está perdido. E talvez você possa perceber essa chamada no seu coração, mas ainda não está acontecendo muitas coisas. Você não opera em dons de curar. Então, prossiga na sua caminhada. Dependa do Senhor, dependa do Espírito Santo. Espere o tempo e o modo de Deus e todas as coisas vão começar a se encaixar. Nós finalizamos aqui esse dom ministerial e fica preparado, que daqui a pouquinho tem um próximo. Um abraço para você.